Sejam todos bem-vindos ao Clube Cinema. Eu sou Daniel Herculano e você está na TVC. Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte. Hoje o nosso tema será o filme Homem-Onça. O Homem-Onça. Um papo com o diretor e roteirista Vinícius Reis. Vamos deixar registrado aqui que nosso programa está sendo gravado nos estúdios da TVC. O Vinícius está no Rio de Janeiro, na sua casa, mas estamos aqui cumprindo todos os protocolos sanitários, tá bom? Vinícius, tudo bem? Bem-vindo. Tudo certo. Bom dia para todos e todas. Muito obrigado, muito bem-vindo. Você está falando aqui para o Ceará, em breve para o mundo, quando a gente liberar para o YouTube o programa. Tá? Que bom. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu filme. Eu assisti seu filme semana passada, né, que passou, inclusive, no Festival de Gramado, Homem-Onça, estrelado pelo Chico Dias, Silvia Buarque e a Bianca Baiton, inclusive ganhou um prêmio lá. Queria que você falasse um pouco para os telespectadores aqui da TVC, fala um pouco sobre o filme, tá? Dá uma sinopse básica do filme e fala um pouco, vamos começar falando sobre a sua experiência pessoal, né? Muito do que você trouxe da sua vida para o roteiro do filme. Por favor. Bom, Homem-Onça é uma fábula da era das privatizações, a era das privatizações dos anos 90 no Brasil, governo FHC. E o filme conta a história do Pedro. O Pedro ele é um gerente de projetos ambientais da Gás do Brasil, uma empresa que eu inventei para o filme, que é uma empresa fictícia, uma estatal. O Pedro é um gerente, então ele não é um alto executivo, ele é um homem comum com a sua equipe ali, e trabalha com projetos ecológicos e de meio ambiente da empresa. A empresa entra num processo, a gente está vivendo a era das privatizações, então assim, a Vale do Rio Doce acabou de ser privatizada, maio de 97, o filme começa ali no momento, um pouquinho depois da privatização da Vale. A Gás do Brasil entra num processo de reestruturação que vai culminar com a privatização dela. E uma equipe de estrangeiros, de consultores estrangeiros, ocupa a Gás do Brasil para preparar a privatização. Então, se inicia uma onda de demissões e de PDVs, de aposentadorias antecipadas, né? O Pedro está no melhor momento dele como profissional, e ele trabalha num projeto da empresa, claro, mas assim, que ele que toca o projeto. Esse projeto tem um reconhecimento internacional, ganha um prêmio na Suécia, ele está super feliz com isso e tal. Ele sabe que começou o processo de reestruturação, mas ele acha que ele vai, assim, como ele tá bem com a equipe dele, o projeto tem reconhecimento, bom, com a gente ninguém vai mexer com a gente. E a onda de demissões chega na equipe dele, ele tem que demitir a equipe e logo em seguida ele tem que se aposentar contra a vontade dele, porque ainda faltam 5 anos para a aposentadoria dele. A demissão da equipe e a aposentadoria antecipada são um tsunami na vida do Pedro. Ele perde o chão num nível que ele rompe com a família dele, com a família, com a filha, com a mulher. Ele não consegue mais ficar no Rio de Janeiro e ele vai morar no interior, na cidade de Barbosa, que é a cidade natal dele. Cidade esta que, na infância dele, anos 40 e 50, tinha uma onça que habitava as florestas de Barbosa, e ele fala isso no momento lá assim, tudo era café, café, café. O que não era café era uma mata fechada, tinha até onça, ele fala. Então, essa onça, que era um personagem importante da infância dele, quando ele chega em Barbosa, ele descobre que essa onça está mais viva do que nunca. Então, essa é a história. E essa história começa, você perguntou assim, uma breve sinopse de a minha relação com isso, né? Assim, essa história começa nos anos 90, o desejo de fazer esse filme. O meu pai era empregado da Vale do Rio Doce, ele não gostava de dizer que ele era funcionário, nem ele, nem a equipe dele. Somos empregados, não somos funcionários. Porque na década de 90, a palavra funcionário já trazia todo um símbolo de é o cara que não trabalha, é o cara que encosta o paletó e não faz nada, tal, assim. E eles, assim, a gente trabalha muito para essa empresa e a gente é empregado da Vale do Rio Doce. Então, meu pai era um empregado da Vale do Rio Doce desde o final dos anos 70. Ele entrou na Vale para
quando começa o Projeto Carajás, ele é gerente financeiro do Projeto Carajás, e ele tinha um engajamento muito grande na empresa, vestia a camisa da empresa, por muitas questões. Por uma questão pessoal, ele é um cara que eu vou contar isso no Pedro, assim, ele é um cara assim muito simples, da roça. Então, assim, ele ser um gerente da Vale do Rio Doce era o auge para o meu pai, assim, do que ele podia conquistar na vida. Então, assim, e gerente nem é um alto cargo, ele não era superintendente, diretor, nada disso, assim. Ele era um gerente, aquilo era assim, era o máximo que ele podia, com tudo que ele estudou, com as dificuldades que ele teve na vida, aquilo era o auge para ele, e ele era muito orgulhoso disso. E enquanto projeto de país, eu trabalho numa das maiores mineradoras do mundo. Então era uma combinação de uma coisa pessoal com, assim, eu estou num projeto decisivo para a grandeza do Brasil, né, então ele conjugava essas duas coisas muito, assim. E quando chega a reestruturação da Vale, isso se esfarela na frente dele. Assim, ele descobre que ele é descartável, e nunca a Vale tinha tratado ele assim: o projeto vai continuar, mas eu não sei com quem, sem você. Ele descobre que ele é descartável, e ele descobre que esse projeto de país, assim, que pode ser vendido a preço de banana. Isso abala ele num nível, assim, sim, e também, assim, ele tem que demitir a equipe dele, ele tem que, sabe assim, ele tem que pedir aposentadoria, né? E ele vê colegas, ele comenta, ele fala, né? Ele vê colegas muito animados com as indenizações. Você vai ganhar R$ 150 mil, mais o salário durante, assim, ele não quer, ele abre mão, ele não quero isso. Porque eu quero trabalhar, porque eu quero ficar, porque E então, assim, eu tinha 27 anos, em 97, eu já não morava com os meus pais, mas eu encontrava com eles, assim, isso era uma conversa muito de almoço de domingo. Ele me contava o que tinha acontecido na semana, tal, assim, tinha muito um sentimento dele, um sentimento de campo de concentração. A Vale do Rio Doce virou, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa, que era um prolongamento da família e do lar, de repente vira um campo de concentração. E ele citava muito um filme que era da época, que era a Lista de Schindler. Só que ele era a Lista de Schindler às avessas. Ele dizia assim: a gente vai trabalhar na segunda-feira, você não sabe se você vai mudar de setor, você não sabe se seu nome está lá nas demissões, você vai receber uma lista que assim, te encaminhando para algum lugar, ou para demissão, ou para... Né? Só uma vírgula. No filme, inclusive, tem uma cena muito evidente, né, que você está falando aí, que é uma lista saindo de uma acho que uma Sim, impressora, uma impressora, né? matricial, exatamente. Isso, uma impressora matricial, aquela zoadinha, né? E quando você vê, tá ali. Quem tá ali na lista, ó, já era, né? Já era. Então, assim, Sim. Você tá falando aí, tá muito, muito latente no filme, e é até bonito de ver você falando a história do seu pai, e eu projetando isso no filme que eu acabei de assistir. Isso é muito, muito, muito bom, sabe? Eu queria, assim, sabe, te aplaudir por conseguir captar isso do seu, sabe, da sua alma e colocar na tela, porque tá tudo lá. Tá tudo lá. Isso é perfeito, perfeito, perfeito. Né? E imagino que para você, obviamente, um projeto super pessoal, né? Muito pessoal. Super. Né? E ver esse filme, o filme estreou no Art House Asia Film Festival, né, em fevereiro, e depois, agora, aqui no Brasil, ele chegou no Festival de Gramado, né? Você pode falar um pouco disso também, dessa estreia, porque foi um filme que você filmou em 2018, né? Exatamente. Sim. Bom, vou comentar uma coisinha que você falou aí antes. Você falou, nossa, é um filme muito pessoal, né? Sim. Tem uma coisa que eu estava numa conversa outro dia com o Chico Dias, e eu falei... eu vou repetir isso, que isso é bom, sabe? Assim, tipo, tem uma camada no Homem-Onça, é um filme profissional, e Globo Filmes, e Canal Brasil, e com a produção alemã, com a Black Forest Films e tal, assim, e chileno também, tem uma coprodução chilena. Então, mas é um filme, eu sinto Homem-Onça quase como se fosse um Super 8 familiar dos anos 70, ou um VHS dos anos 80, da festa de 15 anos, porque é muito família, é um filme muito família, sabe? Ele tem essa camada de Super 8 familiar, sabe? Assim, de filme que a gente vê, assim, porque para mim, assim, eu vejo o filme, eu sinto o filme dessa maneira, porque eu fiz o filme com o Chico Dias, com a Silvinha, com a Bianca,
e que são pessoas muito próximas de mim. E a produtora do filme é a Gisela Câmara, que é minha ex-mulher e amiga e parceira, tal, muito parceira, mãe do meu filho. Então, assim, a gente fez o filme num clima de família expandida. E eu desejei isso para poder falar da minha família. Era necessário ter pessoas com quem eu ficasse muito à vontade. Eu queria ter assim, um elenco e com quem eu ficasse assim, tipo, com quem eu pudesse ficar nu. Assim, sabe, assim, o apartamento do Pedro é o apartamento onde a minha mãe mora até hoje, é onde as coisas aconteceram, sabe, assim, é onde minha mãe viveu com meu pai nesse apartamento do Pedro, é onde tudo aconteceu. Tem várias cenas ali, a discussão da família aconteceu ali naquela mesa, naquela cozinha, sabe, assim, tipo, então, assim, então é um filme que é um Super 8 familiar dos anos 70, é um VHS da festa de 15 anos dos anos 80, que a gente, sabe, assim, digitalizou agora, sabe, assim, então então tem essa pegada, né? Eu não lembro a sua segunda pergunta, assim, eu não lembro. Eu falei das estreias, né? Que a gente teve a estreia no Art House Asia Film Festival, né? Em fevereiro. E daí você estreou no Brasil num grande festival, né? Que é o Festival de Gramado, que culminou, Sim. Inclusive, com o prêmio para Bianca Byton, né? A gente estreou na Índia, depois passou num festival na Argentina. E daí veio para Gramado. Passar em Gramado foi muito bom, assim, foi muito acolhedor. A gente ficou com um prêmio merecidíssimo de a melhor atriz coadjuvante, abrindo totalmente o jogo aqui para todo mundo, sabe? Teve um momento no meio da semana ali da competição, porque eram as críticas boas jorravam, assim, sabe? Assim, e o retorno, assim, muita gente procurando mandando mensagem, desde o público comum até os críticos legais, assim, tipo, publicando, e o público, nossa, eu ouço muito assim, é a história da minha tia, é a história da minha mãe passou, muita gente se conecta muito forte com aquilo, sabe assim, a minha mãe passou por isso, sabe assim, né? Estou passando por isso agora na Petrobras, sabe assim, muita gente escrevendo sobre isso. Então a gente tinha uma expectativa ali mas júri é júri. Aí você fala, nossa, caramba, a gente vai ter uns prêmios aí legais, sabe assim? Veio um prêmio para Bianca, merecidíssimo, e é lindo o trabalho dela, mas foi muito acolhedor, foi muito bacana, assim, como o Gramado abraçou o filme, assim, sabe assim, como naquela semana reverberou uma coisa, assim, as pessoas escrevendo e muito tocadas, e eu tenho ouvido muito essa palavra, no bom sentido, assim, o filme me perturba, assim, o filme me perturbou, assim, então são duas palavras que eu anotei outro dia, assim, que o filme é perturbador e o filme é cruel, sabe? Nossa, uau, sabe, assim, tipo, muito... Um prêmio de atuação acho que é sempre muito importante, né? Obviamente que Sim. A gente poderia ter sido muitos outros. Por exemplo, eu gosto muito da montagem do filme porque você opta por criar exatamente o contraponto desde o início do filme, né? Você começa o filme, claro, no início da história, né? Do Pedro ali encontrando com aquela situação, mas você está vendo o que está acontecendo ali na frente, né? E a gente chega mais ou menos até o meio. É mais ou menos isso, eu acho. Você consegue tá no começo e no final do filme e equilibrando as emoções, né? Porque eu acredito que se a gente pegasse o filme com ordem cronológica, ele poderia até perder a força, porque você tinha aquela questão de que ele vai, você mais ou menos sabe o que vai acontecer por conta do que dentro da empresa, né? Enfim, do que está se degringolando, mas você não sabe o que vai acontecer com ele, o que é que ele vai, como ele vai lidar com isso, né? Então você colocar esses dois pontos assim bem, digamos, extremos do filme e equilibrar a narrativa, para mim também é um grande acerto. Quero te parabenizar também pela montagem do filme. Um grande acerto. E lembro também que um colega nosso da Abracine, o Sabadinho, o Celso Sabadinho, colocou como um dos melhores do ano já. Tem uma, se não me engano, tem uma aspa dele já até printada pela Pandora, né? Que o filme é distribuído pela Pandora Filmes, que eu acredito que Homem-Onça é um dos melhores filmes do ano e tal, nacional. Isso é muito, muito legal. Sabadinho, que é um querido, inclusive, da associação.
Vinícius, para terminar esse bloco, eu queria que você falasse de uma coisa muito importante, né? Que é que esse filme foi realizado através de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Sim. E a gente está passando por uma grande crise, né, de recursos, principalmente do governo federal, em relação a isso, né? Eu queria muito que a gente colocasse luz nisso, que foi um edital que você ganhou em 2012 e só conseguiu fazer em 2018, né? Isso, o quão é demorado isso dentro das engrenagens nacionais, do cinema nacional, né? Infelizmente. Sim. Olha só, de 2012 eu ganhei um edital de desenvolvimento de projeto. O que eu ganhei para fazer mesmo filme foi em 2016 para fazer. Eu me lembro que quando a Ancine funcionava, eu me lembro assim entre os colegas e produtores, assim tipo as pessoas reclamando, isso é muito burocrático, demora. Né? Que saudades dessa demora e que saudades dessa burocracia. Ela existia, ela estava lá, tinham alguns editais por ano ali para desenvolver projeto, série, longa-metragem, tal, longa de iniciantes, tal, assim, existia. Né? Assim, então, óbvio, né? Estou aqui sendo irônico, né? Assim, que saudades dessa burocracia, tal, mas assim, mas ela funcionava, né? Como é muito o que a gente está vivendo hoje. Nossa, não sei nem assim, é muito. A gente de repente virou alvo, né? Assim, a gente virou alvo da arma, né? Os artistas precisam ser eliminados, precisam ser, né? Então é muito grave o que a gente está vivendo hoje, é muito sério, grave. Mas a gente o Homem-Onça raspou o tacho, assim, sabe, assim, desse momento, não sei se essa é uma palavra boa, mas eu tenho usado, assim, desse momento da civilização, a gente raspou o tacho da Ancine funcionando e fomentando o cinema brasileiro e tal, né? É uma coisa tão importante, né? Porque a gente está hoje a gente está hoje nesse momento dos streamings, né? Que estão aí, que chegaram com muita força e tal, e é muito importante, aquece o mercado e tal. Mas é uma outra relação, assim, é muito importante, eu torço por isso, assim, para a Ancine voltar a funcionar na sua plenitude, sabe, assim, porque para a gente voltar a ser dono do que a gente faz, assim, é muito importante o streaming, mas é uma coisa que você entrega para o streaming, assim, a sua, sabe, assim, então, assim, a existência da Ancine, dos editais da Ancine, garantem para os realizadores, produtores, que o projeto continua deles, você vai negociar conforme você achar melhor, né, assim, tal. Mas a gente tá, mas é isso, assim, tem um outro projeto que eu estou desenvolvendo agora, que é um musical chamado Amadores, que também é o mesmo caso, assim, no sentido que foi o último edital de desenvolvimento de projeto. Assim, então, assim, o Homem-Onça para realização, o Amadores para desenvolvimento de roteiro, foi assim a raspa do tacho de um momento do Brasil em que havia editais e uma política pública em que as pessoas, nossos colegas, é muito burocrático, demora. Sim, tinha que melhorar, o mecanismo tinha que melhorar, mas existia um mecanismo, existia uma política pública, existia um olhar para o setor, existia um projeto para o setor. Né? Assim, hoje em dia, assim, hoje em dia existe um projeto para o setor. Um projeto de assim, tipo, o projeto para o setor é o que a gente viu na Cinemateca há um mês. Esse é o projeto que existe. É um projeto público, né? De governo para o setor. Infelizmente, estamos passando por esse momento. Temos que pontuar isso, né? É muito importante pontuar e externar esse momento, né? Que Sim. não temos, digamos assim, um Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura que não fomenta nada válido, né? Eu estava no caminho aqui para a TVC, escutando na rádio um comentário na Band News, que eles chegaram a um número de que a Secretaria de Cultura investiu mais em videogame por causa de uma figura 04 Sei. do que em cultura ou de cinema, ou obviamente na Cinemateca não existia investimento, enfim, investiu mais em projetos para videogame do que para a cultura em si, né? Projetos teatrais,
shows, espetáculos, assim, enfim, não existe um fomento à cultura plural no Brasil, existe um direcionamento, infelizmente, né? Isso tem que ser pontuado. Infelizmente, a gente está passando por esse Sim. momento, né? E alguns cineastas e produções estão sofrendo com isso, né? A gente só tem a lamentar Ui, nesse ponto, né? Demais. o setor inteiro tá. Tem gente que trabalhando mais, tem gente totalmente sem trabalho, tem gente na penúria, mas mesmo os que estão trabalhando também, assim, tá todo mundo sentindo na pele, assim, que tá muito pesado, né? É muito violento. A gente está vivendo um momento de muita violência, sabe? Assim, com o setor, com a arte, com a cultura. Vai passar. Eu penso nisso muito, assim. Eu fico pensando muito com relação a esse momento, né? Eu fico pensando muito nos diretores do neorrealismo italiano, sabe? Assim, no Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Visconti, né? Assim, eles atravessaram ali a Segunda Guerra. O Roberto Rossellini foi funcionário ele foi servidor público do fascismo, Roberto Rossellini, né? E aí assim, aí depois faz Roma e aí roubava negativo lá do órgão público lá para poder fazer as cenas iniciais de Roma Cidade Aberta. Sim. Então eu acho que é isso. Depois e aí acaba e eles já apresentam o neorrealismo para o mundo, sabe? Assim, o neorrealismo italiano. Então eu acho que eu tenho buscado na história isso para poder atravessar esse momento, sabe? Assim, tipo, não, vai passar. Sabe assim, eu fico vendo, outro dia eu revi com o meu filho, né, o último metrô, né, os artistas ali ensaiando a peça ali do Truffaut, e falei, vai passar, sabe? Fico até emocionado, quase choro falando isso aqui, mas sabe? Vinícius, tem toda a razão. Você, aproveitando esse momento muito importante da nossa conversa, vou dar um intervalo para a gente beber uma aguinha também. Eu vou beber uma aguinha agora. Claro, tá? claro. A gente retorna a conversar. Eu estou falando com o Vinícius Reis, cineasta carioca que apresentou Homem-Onça, tá? Um belo filme que está em cartaz nos cinemas. Você está na TVC, Clube Cinema, e voltamos já. Voltamos com o Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e hoje estamos conversando com Vinícius Reis, cineasta carioca de Homem-Onça. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero te parabenizar pelo filme, gostei bastante do filme, mais uma vez, maravilhoso. Chico Dias, fora de série, tá? Silvio Buarque também, mas apesar de um papel pequeno, né, como coadjuvante, mas Bianca Byton tá de parabéns, grande atuação. Ela uma rosa, né, como aquele segundo momento do Chico Dias no filme. Bom, mas além de Homem-Onça, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco de como você chegou até aqui, né? Você está com Homem-Onça agora, mas antes disso você teve trabalho em televisão, trabalho em teatro. Pode dar só um resumo, falar um pouco do que você pode destacar para a gente do seu caminho até aqui? Sim. Bom, assim, eu comecei a fazer cinema em 1990 com a chegada do Collor. Então, assim, eu comecei a fazer cinema no momento que o cinema estava morrendo no Brasil. Eu tinha 20 anos em 90 e eu fiz um curta-metragem. Né? Embrafilme, ele fechou Embrafilme, ele tinha acabado de... Sim. Quando eu fiz um curta-metragem de 16mm e que foi selecionado para o Festival de Brasília de 90. Eu filmei no ano anterior. Em 89, durante ali a eleição tal, ele ganha, fecha Embrafilme. Então, eu me lembro de uma cena que eu tinha 20 anos, eu fiz o filme junto com um amigo meu, Dado, um amigo da vida, tá, amigão até hoje, tal, assim, ele também 20 anos, e a gente foi para Brasília, e a gente estava no entorno da piscina ali do Hotel Nacional, e eu me lembro dessa conversa, Carlão Reichenbach, que era um ícone, e uma referência, até uma obra até hoje, uma referência tal. Mas assim, ele estava cercado, o Carlão ele tinha um séquito de jovens realizadores e assim todo mundo ficava ali ao lado daquele cara que representava uma independência, uma liberdade artística, tal. E aí eu me lembro dele falando assim: desistam, o cinema acabou. Ainda há tempo. E ele tinha, em 90, a idade que eu tenho hoje, eu tenho 51 anos. E ele dizendo para aqueles jovens diretores, tipo, olha, gente, acabou. E eu me lembro da gente ouvir aquilo muito perplexo, assim, tipo, assustado, porque a gente tinha acabado de fazer um curto e estava assim, Brasília, então, tipo, estou começando a vida, né?
E eu me lembro de pensar, eu nem falei isso com ninguém, mas eu me lembro de internamente falei assim, tipo, eu não vou desistir não, assim, eu não vou desistir não. E que bom que eu não desisti, sabe? Mas assim, mas eu lembro dessa fala do Carlão Reichenbach na beira de sunga, na beira da piscina do Hotel Nacional em Brasília. Então, assim, fiz esse curta e atravessei os anos 90 com muita vontade de fazer filme e comecei ali profissionalmente quando chegam Canal Brasil, Multishow, eu comecei a fazer roteiro para aquelas TVs todas ali, mas com uma vontade enorme de fazer cinema e vendo que ali já o cinema renascendo ali com Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Baile Perfumado, Carla Camurati, assim, tipo não, daqui a pouco eu tenho que entrar, eu tenho que ver uma brecha para mim aí, sabe? Assim, tipo, já muito, tanto é que quando tem essa história do meu pai, eu tô ali muito assim, cara, vou contar essa história aqui, sabe? Assim, essa história eu que vou contar, sabe? Assim, eu me lembro de pensar isso há 20 anos ali, porque eu tinha visto Baile Perfumado, Carlota Joaquina e aqueles filmes todos ali. Então tem isso, assim, tem uma coisa de cinefilia que muito amarrada ao Estação Botafogo, tem a Cinemateca do MAN, tem a CCBB, mas muito amarrada assim, no meu roteiro, assim, era um prolongamento da minha casa, o Estação Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, né? Então tem essa coisa de fazer televisão, começar na televisão e depois eu fui fazer o documentário A Cobra Fumou, que foi a minha primeira ida para Gramado, em 2002, que é um documentário sobre o Brasil na Segunda Guerra. Então eu fiz A Cobra Fumou, eu fiz o Praça Sem Pena um tempo depois, já com Chico Dias e com Maria Padilha, já ficção. Eu tinha muita vontade de fazer ficção, eu comecei no cinema no documentário, fui assistente do Steve Tendler, e o meu primeiro longa é um documentário, mas eu fiz tablado, eu fui assistente de Maria Clara Machado e fui dirigido por ela também. Assim, e eu fui ator durante a década de 80, adolescente, assim, sabe? Então eu queria muito encontrar a ficção no cinema. Embora tenha começado no documentário e gosto muito do documentário, eu queria muito dirigir ator, assim, e atriz, e pensar a cena junto com ator, atriz e tal. Eu queria muito, que era de uma certa maneira um reencontro com o teatro. Então fui fazer Sem Pena, depois eu fiz Noites de Reis, e aí anos depois o Homem-Onça em 2018. E na paralela dirigi séries, né? Dirigi o Detetives do Prédio Azul, várias temporadas, uma série infantil, né? Super assim, sucesso a série. Super sucesso, exatamente. Foi pro cinema agora, acho que está indo pro terceiro capítulo no cinema agora. Tá indo pro terceiro filme, exatamente. Aí fiz o Detetives do Prédio Azul, que era muito bacana, porque eu me lembro de quando eu estava dirigindo o Detetives do Prédio Azul, eu me lembrava das peças infantis de Maria Clara Machado no tablado, sabe? Assim, Pulo de Fantasminha, era uma conexão muito forte. Então eu dirigia aquilo como se eu tivesse dirigindo uma peça infantil para o tablado. Era um prazer enorme, assim. Fiz uma série policial com a Suzana Lira, Rotas do Ódio, também onde aí eu me lembro de quando eu fiz o Rotas do Ódio, que é uma série policial toda filmada ali no centro de São Paulo, arredores do centro de São Paulo. Assim, eu me acordava de manhã, tipo, hoje eu vou brincar de ser o Brian De Palma, sabe? Assim, eu me lembro muito, hoje eu vou brincar de ser o Abel Ferrara, sabe? Assim, eu me lembro muito de pensar nisso, assim, e isso era muito estimulante. Grandes assim. referências, pô, grandes referências. Pô. Super me diverti, assim. E esses projetos pessoais, sempre com projetos pessoais, junto com esses projetos nos quais eu sou convidado para dirigir, mas sempre ali tem sempre um argumento, um roteiro que eu estou trabalhando de alguma história muito conectada aqui com as vísceras, sabe? De algo que eu quero muito botar para fora, sabe? Assim, então tem sempre isso, mas a trajetória é essa. Vinícius, agora a gente vai falar de mídia física aqui no Clube Cinema. Clube Cinema que tem o apoio cultural do Clube Box, primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil, que envia para você sempre, todo mês, uma camiseta, um filme e um livro, sempre em mídia física, tá? clubebox.com. Então, eu vou indicar aqui para o pessoal os primeiros anos do Hitchcock, né, que é um dos diretores mais fantásticos do cinema de todos os tempos. Primeiros anos, volume 1, primeiros anos, volume 2, e daqui mais ou menos uma semaninha, a Classic Line, classicline.com.br, vai lançar o volume 3, né, que já pode ser adquirido. Então, você vai ter aí toda a fase inglesa do Hitchcock, né, em 3 volumes, né, inclusive começando dos filmes mudos até os últimos filmes que beiraram o Hitchcock indo a Hollywood, tá? Dentre eles eu posso destacar aí a Champagne, que é um dos filmes mudos dele, e
tem 39 degraus e A Dama Oculta, né, que está no volume 2. Isso só em DVD, tá, gente? Mídia física. Nós aqui apostamos em mídia física. E em literatura, a minha dica é Terra de Lobos, da Larissa Prado, uma autora nacional de horror, né? Espetacular. Um livro de contos de gelar a espinha, que a gente, inclusive, lançou dentro do Clube Box, tá? Vinícius, fala para mim aí, né? Se até se estiver com você, enfim, mas fala para mim, fala para mim alguns filmes que você gosta de ver e rever, que são essenciais, né? E que todo mundo merece ter na coleção. Mídia física. Vamos lá, Vinícius. Sim, bom, eu revejo muito, de tempos em tempos eu revejo Leon Hirschman, eu revejo São Bernardo, do Leon Hirschman. É um filme que me alimenta, me ajuda a pensar nas coisas todas, é um filme que, né, a cena do mergulho, para quem viu o filme, a cena do mergulho, quando Pedro se despe e mergulha no rio, é inspirado num mergulho de Paulo Honório, personagem de Otton Bastos, quando ele se despe e mergulha no rio, na fazenda dele em São Bernardo. Assim, então, assim, eu conversei muito sobre essa cena com a diretora de arte, com o fotógrafo João Atala, vi essa cena, vi o filme, vi essa cena e conversamos sobre essa cena com o Chico Dias. Então, assim, é um filme que desde que eu vi São Bernardo pela primeira vez, há quase 40 anos, eu tenho 51 anos, assim, é um filme que eu volto a ele de tempos em tempos. Leon Hirschman, outro diretor que eu volto de tempos em tempos, Joaquim Pedro de Andrade. Certo. Eu volto, né? Então, e sobre o Joaquim Pedro, eu estou aqui com Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro. É um filmaço que eu super recomendo. Essa edição aqui é uma edição de uma caixa maravilhosa que foi lançada há alguns anos com a obra do Joaquim Pedro. É um filme excelente para ver no 7 de setembro, né? Uma cópia ótima. É um filme que, modéstia à parte, enfim, modéstia totalmente à parte e guardando as proporções todas, é um filme que dialoga muito com o seu tempo, foi lançado em 72, no auge da ditadura militar, no momento mais barra pesada, heavy metal da ditadura. Os militares não entenderam Os Inconfidentes, lançaram. E o Joaquim Pedro estava falando. Passou batido ali para os coronéis, passou batido ali para o Ustra, para os coronéis todos, e o Joaquim Pedro está falando do DOPS, do DOI-CODE, quando ele faz, sabe? Então é um filme para a gente ver agora, na era Bolsonaro. Eu recomendo ver Os Inconfidentes, e com essa consciência, sabe assim, é um filmaço, sabe assim, com um elenco que vem do teatro. O Joaquim Pedro de Andrade foi chamar o Wilker, o jovem Wilker, para fazer, porque ele viu O Arquiteto Imperador da Síria no Teatro Ipanema, montagem do Ivan de Albuquerque, junto com Rubens, como é o nome daquele ator genial que eu esqueci agora? Enfim, ele foi ver no teatro e chamou para fazer. Então, é um filmaço, é um filme muito inspirador, é um filme que trabalha a fotografia do Pedro Moraes, e é um filme que tem planos e sequências maravilhosos, todo sustentado pelos atores de teatro. Assim, isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa muito forte, e eu é uma coisa que eu busco quando eu faço cinema, né? E então tem esse filme aqui, Os Inconfidentes. Um outro livro que eu recomendo, um clássico, A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu estou relendo Clarice Lispector, porque o filme passou em Gramado, foi lançado agora. Tenho falado muito do Homem-Onça e do Pedro, que é o Homem-Onça, né? E me dei conta de como isso daqui fez muito na minha cabeça anos atrás. O encontro de GH com a barata no quartinho dos fundos do apartamento dela é o encontro do Pedro com a onça que habita a pele dele. Sim. Sabe? Assim, então, assim, então eu estou relendo. Li há muito tempo atrás, estou relendo agora, porque estou falando disso, né? Estou interessado em falar desse devir bicho, devir animal que todos nós temos, e que no Homem-Onça isso vem à tona muito forte. Então eu estou relendo a Clarice Lispector, tenho pensado muito no Gregor Samsa, personagem da Metamorfose do Kafka, e também esse eu li com consciência agora durante a montagem do Homem-Onça, que é um conto maravilhoso, Meu Tio e a Aretê, do Guimarães Rosa, né, que conta o diálogo de dois sertanejos. Eles estão falando de onça, e você tem um momento que você entende que um sertanejo está conversando com uma onça, né? Então, assim, esses 3 livros aqui, eles estão, desde que o Meu Tio era até com consciência, eu li. Quando a gente decidiu que o filme ia se chamar Homem-Onça, essa foi uma decisão de montagem.
Ele era... O filme começou Mulambo, a gente filmou... Ele era Mulambo, o nome do projeto inicial. Eu acho muito legal essas histórias de prévias, assim. Então, vamos lá. Primeiro título do filme... Mulambo, que é uma canção que está no filme, é a canção predileta do personagem. Uhum. É o nome do projeto. Ele nasce como Mulambo. Né? E depois eu mudei o nome, passou a ser Montanha Russa. E a gente filma o Homem-Onça com o título de Montanha Russa. Mudou, autorização da Ancine para mudar o nome e tal, Montanha Russa. Montando o filme com Valdir Xavier, um montador maravilhoso, com quem que montou para mim o Praça Sem Pena, editor de som do Madame Satã, e um cara, um super artista, assim, a gente montando o filme, costurando esses dois tempos, assim, a onça ganha uma força extraordinária na montagem. Essa onça vem, e a gente olha o filme, eu e o Modir, a gente se olha e fala, esse filme é o Homem-Onça, esse filme é o Homem-Onça. E aí, assim, nesse momento, ainda em montagem, assim, quase... A gente fez várias versões, assim, mas a gente já estava já quase chegando na reta final do que a gente estava satisfeito. A gente assumiu o Homem-Onça, e eu me lembro nesse momento, eu falei, cara, eu vou ler o Meu Tio e a ORT, do Guimarães Rosa. E agora, nessas conversas todas, gravado e tal, assim, eu estou falando muito da Clarice Lispector e estou falando da Metamorfose do Kafka, para falar desse devir inseto, devir bicho, devir animal, devir fera, que todos nós aqui temos. É verdade. Vinícius, para a gente finalizar a conversa, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente marcou e remarcou essa conversa, né? Mas deu tudo certo. Queria agradecer a sua presença, te parabenizar mais uma vez pelo filme, pelo Homem-Onça, né? Distribuição da Pandora Filmes. Procurem ver, por favor, de alguma forma. Queria que você falasse do seu próximo projeto, né? Você falou que teve a raspa do tacho aí do desenvolvimento de um roteiro. Não sei se exatamente esse seria o próximo, mas que você deixa aqui para a gente um caminho aberto aí do que você prepara para a gente aí. Certo. O projeto de longa-metragem mais avançado, mas o mais avançado assim, é para a gente fazer na pós-pandemia, né? Assim, é o ano que vem, sei lá, segundo semestre, se tudo der muito certo, né? Tá. Eu espero que dê. Estamos trabalhando para isso. É um projeto de um musical chamado Amadores. É um roteiro que eu trabalhei no roteiro, mas assim, a ideia original é da Ana Pacheco, uma roteirista amiga minha, super parceira. E ela trouxe o argumento, a gente apresentou para a Ancine, ganhou o edital de desenvolvimento e escreveu. Esse projeto está hoje, assim, no momento, assim, a gente tem assim, o Flávio Baurac, a Letrux, a Thaís Araújo, estão assim, engajados no projeto, tal, exatamente. E é um musical, é uma turma assim, de quarentões, cinquentões, classe média, Rio de Janeiro. Os seus filhos estudam numa mesma escola, e aí tem o sarau da escola, então os adolescentes tocam no sarau da escola, e os pais vão ver. Aí os pais olham para os adolescentes tocando e falam, nossa, quando eu tinha 15 anos, 16, eu queria tanto ter uma banda. Aí um dos pais fala assim, ué, por que não agora? E todos eles cantam em casa, cantam no chuveiro, levam um som de violão em casa, assim, com os filhos, assim. Eles se juntam, montam uma banda, começam a ensaiar, e aí, enfim, essa banda ganha um destaque. É uma homenagem não, é bastante... É o The Commitments. É muito... Alan Parker. É muito... Exatamente, a gente diz que é o nosso The Commitments, eu e a Ana Pacheco, sabe assim? É o The Commitments pós-pandêmico, é um filme de aglomeração, é uma galera que se junta num apartamento para levar um som, sabe? Começa a se namorar e eles viram adolescentes. Assim, aos 40, 50 anos, eles viram adolescentes, fumam maconha, namoram, se pegam, sabe? Um trai o outro, sabe assim? Então, esse é o próximo filme, Amadores, o próximo longa-metragem. Se tudo der certo, filmando ano que vem. Tá. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Daniel. Bons filmes. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Estivemos conversando aqui com o Vinícius Reis, ele que é diretor e roteirista de Homem-Onça, um belíssimo filme da Pandora Filmes. E você está com o Clube Cinema na TVC, o seu encontro semanal com a sétima arte. Obrigado por estar conosco hoje e até uma próxima semana.